Pronto, então estamos gravando. Boa tarde a todos. Oficialmente, meu nome é Ieda Duarte. O Daniel Groisman, que é psicólogo, eu convidei o Daniel para participar, ele vai ver se ele consegue entrar. Eu e o Daniel conversamos muito sobre as questões de cuidadores há muito tempo, né? E muito com a questão dos projetos de lei, da profissionalização dos cuidadores. O Daniel é da Fiocruz do Rio e responsável pelo curso de cuidadores lá da Fiocruz, e um ativo batalhador nas questões da profissionalização. Então, a gente sempre conversa muito próximo. Aí, a Valquíria também está aqui, a Valquíria do Pará. Nós fazemos parte de um outro grupo que se chama Regulamenta Já, na verdade, é um outro grupo do WhatsApp, que nós tem várias das associações de cuidadores, é um grupo que tem muitos profissionais, mas também expressivamente mais cuidadores que estão trabalhando em cima da questão da profissionalização. Aí, assim, começaram a haver algumas discussões que fugiam um pouco da questão da formação, e nós estamos preocupados com a questão da formação. Então, os profissionais, quem não era cuidador, que estava envolvido nesse grupo, ou estava envolvido pela questão da profissionalização mesmo, ou principalmente por conta da questão da formação. Tá? Mas daí, eu conversando com o Daniel, a gente achou que talvez fosse mais interessante ter um grupo de formadores, porque assim, isso vem desde o Ministério da Saúde, quando o Dr. Teles era o coordenador da área de idoso lá no Ministério da Saúde, foi feito todo um trabalho, não sei se alguns de vocês puderam participar, foi feito um trabalho em nível nacional, pensando na profissionalização dos cuidadores. Mas isso ficou claro, discutindo com todo mundo que trabalhava com cuidadores no Brasil inteiro, que você tinha que trabalhar a questão da formação e a questão dos cuidadores, né? Tanto que a gente produziu um material que era para formadores de cuidadores e o outro para cuidadores propriamente dito. Tá? Porque às vezes as pessoas entendem, quem nunca trabalhou com cuidador, acha que só porque é um profissional de saúde sabe trabalhar com cuidador, e não necessariamente isso é verdade. Às vezes, quando você faz isso direto, você enfrenta algumas dificuldades, a gente enfrenta algumas dessas dificuldades nos cursos, quando as pessoas passam, por exemplo, da própria enfermagem, isso é bem comum na enfermagem, acabam repassando informações de cursos de enfermagem para cursos de cuidadores, sem ter o alinhamento de que o cuidador não é da enfermagem. Tá? Ele ainda não é nem um profissional, ele é um ocupacional e ele não é da enfermagem. Então, isso acaba gerando os problemas ou os conflitos que a gente acaba enfrentando. Então, por conta disso, a gente resolveu montar o grupo que todos nós fazemos parte, que é esse grupo de formadores. Por que chamar uma reunião com os enfermeiros primeiro? Porque a principal área que enrosca com a profissionalização dos cuidadores somos nós, né? É a nossa área, tá? É a nossa área, ou são os Corens, ou são os Confens, ou são as associações de classe, principalmente do nível médio. No último projeto de lei que foi vetado, anterior ao que foi vetado, desculpa, porque teve um que a gente trabalhou muito, 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 muito nele, ele tinha sido aprovado numa instância, estava para ser aprovado na outra, que ficou para Benedita da Silva da Aparecida, ele enroscou com o projeto um tempão, e esse acabou não acontecendo, criou um cuidador social que acabou não vingando, e depois, em paralelo, entrou outro projeto que foi aprovado em todas as instâncias, até chegar na mesa do presidente da República atual, e ele vetou. Eu acho que essa história talvez todo mundo conheça. Então, a gente foi conseguido que um projeto de lei para a criação da profissão de cuidadores chegasse até o presidente da República. Não sei se todo mundo sabe, imagino que sim, eu vou só ser repetitiva, mas o projeto de lei ele tem que ser aprovado nas duas instâncias, na Câmara dos Deputados Federal e no Senado Federal. E ele, aprovado em um, ele começa, não importa por onde ele entra, se ele entra na Câmara, quando aprovado, vai para o Senado. Se ele entra no Senado, quando aprovado, vai para a Câmara. E quando ele entra de novo na outra instância, ele zera. Ele tem que passar em todas as coisas, ser aprovado em todas as instâncias. Então, é um processo que é denso, demorado, gera muita discussão, tudo mais. A gente tinha conseguido que tudo isso acontecesse até que chegou na mesa do presidente da República e ele vetou. Tá? Isso ele foi em julho de 2019, ele vetou, e a justificativa do veto ela não foi muito convincente para ninguém que participou de todo esse processo.
Mas nós já participávamos dos processos anteriores. E sempre que, assim, isso é só um ilustrativo, Marisa pode me ajudar, porque ela participou em muitas dessas reuniões também. Sempre que chegava, ou numa abertura assim que você faz uma discussão pública com todo mundo sobre o projeto, ou mesmo como quando você sentava com os ministérios para trabalhar a questão, nós tínhamos o seguinte, alguns enroscos comuns. Primeiro que era o Ministério da Saúde, ele apoia, mas não quer o cuidador sob a sua júdice. Tá? Então, toda vez que ele apoia a criação, desde que o cuidador não fique na área da saúde. Pelo menos essa era a posição anterior. Agora, não sei, porque nem na área de idoso agora a gente tem coordenador, está sem coordenação. Mas essa era a posição anterior. O que quer dizer isso? Porque também, acho que todo mundo sabe, que o cuidador ele está ligado ao Ministério da Damares, ao Ministério da Cidadania, antigo Ministério do Desenvolvimento Social. Né? Então, o cuidador, as instituições de longa permanência, onde hoje a gente tem cuidadores oficialmente, por lei, inclusive, tudo isso está ligado ao Ministério do Desenvolvimento Social, ao Ministério hoje da Cidadania. Tá? Então, parece que é simples, mas não é nada simples quando você tem que fazer qualquer coisa que seja interministerial. Única e simplesmente por uma razão: quem vai liberar a verba. Ministério nenhum quer fazer isso. Então, toda vez que a gente tinha um projeto interministerial, trabalhei anos no Ministério da Saúde, com essa questão dos cuidadores, toda vez que a gente precisava fazer uma coisa, Ministério da Saúde, Ministério da época do Desenvolvimento Social, era um inferno, porque, embora ele seja de cuidador tem tudo a ver com a saúde, então, e tinha sempre esse enrosco. Mas quando chegavam, os projetos de lei chegavam para a discussão pública ou para a votação, então tinha, o primeiro enrosco era o Ministério da Saúde não querer assumir a responsabilidade para ele. E o segundo grande enrosco era, na mesa sentavam representantes federais dos trabalhadores de saúde, e geralmente eram técnicos de enfermagem. E daí eles votavam contra a criação da profissionalização de cuidadores. Então, assim, os nossos maiores problemas para a profissionalização dos cuidadores são os enfermeiros, infelizmente. Tá? A gente pode ter um monte de gente a favor, como todos imagino que aqui estão envolvidos nisto, e talvez em algumas cidades, alguns estados, isso seja menos expressivo, mas nós já passamos por muitos enroscos em relação aos Corens e aos Cofens. Acho que assim, parece que agora a coisa está um pouco menos, mas não sei, eu ouço de algumas pessoas, por exemplo, que foram chamadas pelos seus corens locais, que os corens até acionaram, tiveram que responder para ele. Então, eles fazem coisas nos corens regionais que não são da alçada deles, mas como muitas vezes nós nem sabemos disso, acabamos ficando porque é o Conselho Regional, então parece que eles têm sempre razão. E isso não é verdade. Seria até legal que a gente tivesse alguém dos Corens ou do COFEN aqui com a gente até vai chamar em algum momento, só acho que a gente precisa caminhar um pouquinho mais antes disso. Tá? Então, por que eu chamei essa reunião separada? Para que nós aqui somos todos enfermeiros com alguns convidados que não são, mas estão muito envolvidos com a área, para que nós alinhemos quais são os limites, para que nós entendamos isso, porque o enrosco é sempre com a gente. Se a gente alinhar aqui, a gente vai bem no grupo maior, porque se a gente começar a enroscar no grupo maior com os colegas das outras áreas, o grupo não vai caminhar em termos de formação. Então, foi por isso que a primeira reunião que a gente chamou foi só com os enfermeiros. Tá? Então, nós temos pessoas aqui. Eu queria dar uma rodada em quem está aqui, só nome e da onde para a gente ver de onde, assim, para as pessoas se conhecerem. Então, eu vou pedir a gentileza de vocês até abrirem a câmera e o microfone, só para se apresentarem, para as pessoas se conhecerem. Pode ser? Pan, começa você. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Pamela, sou enfermeira aqui de São Paulo, orientanda da IEDA na saúde pública, na enfermagem. Kátia. Sou Marisa Scioli, não sou enfermeira, sou assistente social, docente do curso de gerontologia da USP, e atuo aí também
formação de cuidadores informais de idosos, né? Oficina para cuidadores informais familiares de idosos, aqui em São Paulo. E a Marisa está aqui a meu convite, até porque eu já expliquei, a gente já trabalhou muito juntas com isso. Kátia Siqueira, vamos fazer assim, eu vou chamar de outro jeito. Isso. Meu nome é Kátia, sou enfermeira, né, e há alguns anos já venho trabalhando com formação de cuidadores de idosos, sou do Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, né, e a gente está aí nessa caminhada querendo, né, que realmente essa profissão aconteça de fato, porque a gente sabe da importância que ela tem para os idosos do nosso país, né. Ótimo. Karen, abre o microfone, querida. Seu microfone está fechado, Karen, você precisa abrir. Sou a Karen Cardoso, estou em Porto Alegre, eu sou diretora substituta da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, sou autora do livro Cuidador e Acompanhante de Idosos, da editora IEND, de 2000. Já organizei e ministrei vários cursos de cuidador de idosos desde 2009, e atualmente estamos à frente de um projeto que está acontecendo da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, que é o curso Cuidador de Idosos híbrido. E ele está acontecendo neste momento na escola, né? Com a mediação tecnológica. Legal. Eliana? Eu sou enfermeira gerontóloga, sou docente em vários cursos de cuidadora há alguns anos e trabalho hoje no IFPI, do Programa Acompanhante de Idosos de São Paulo. Legal. Acho que depois a gente até apresenta o pai, que não sei se, como a gente tem muita gente de outros lugares, nem todo mundo conhece o pai. Isabel? Meu nome é Isabel, sou enfermeira. Da onde? Sou especialista em obstetrícia, mas agora estou da Escola de Saúde Pública há mais de 3 anos. Sou responsável pelo curso do Cuidador de Idoso. Nosso curso Cuidador de Idoso da Escola de Saúde Pública ele é descentralizado por todo o Paraná. E nós fazemos capacitações, como você falou que tem questões das enfermeiras, o nosso curso, ele solicita uma enfermeira ou outro profissional de saúde, sempre em duas profissionais para dar o curso. Legal. Luciana? Boa noite, meu nome é Luciana, eu sou aluna de doutorado, sou enfermeira e atualmente coordeno o Departamento Científico de Enfermagem Gerontológica de São Paulo. A Marisa já se apresentou. Flávia? Boa noite a todas, eu sou Flávia, sou enfermeira, mestre e doutora em Ciências da Saúde, sou professora do Instituto Federal Catarinense aqui em Camboriú, Santa Catarina. Sou responsável pela formação dos cursos de qualificação em cuidador de idosos, e também temos um projeto, né, que para 2022, que é a criação do curso técnico em cuidados de idosos. Aí eu trouxe aqui também, né, todo aquele material, depois se der tempo. Isso. Uhum. Exatamente. Legal. A Nauru, é assim que eu pronuncio o seu nome? Sim, meu nome é Nauru, eu sou enfermeira. A minha formação é mais em terapia intensiva do adulto, mas de mais ou menos uns 15 anos eu só estou trabalhando com internação domiciliar e dou aula para curso técnico, tanto de enfermagem quanto para cuidador de idosos. Ana, diz de onde você é. Desculpa, eu sou de Belo Horizonte. Uhum. Eu sou daqui de Belo Horizonte. Tá ótimo. Uhum. Vanira? Desculpa o atraso. Abre o microfone, isso. Oi, eu sou Vanira, sou enfermeira, eu sou da Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins, sou sanitarista, tenho especialização na gestão em saúde da pessoa idosa e durante 14 anos eu trabalhei com agente comunitário de saúde da família e atualmente eu trabalho aqui na gestão estadual e também processo de capacitação de cuidadores de idosos das instituições de longa permanência, entre outros. Sortênia. Que bom encontrar a Vanira por aqui, né, Vanira? Não é?
Os benefícios da pandemia, é isso. Sortênia, se apresenta, por favor, querida. Fala de onde você é, abre seu microfone. Ele está fechando, não sei qual é o problema. Eu sou Sortênia, sou professora da Universidade Federal do Tocantins, do curso de Medicina, estou na cadeira da Saúde Coletiva, na disciplina Estratégia de Saúde da Família, e eu já passei por São Paulo, eu acho que uns 13, 14 anos, também na implantação da Estratégia de Saúde da Família, na Zona Norte, Vila Nova Cachoeirinha, na época do Davi Capistrano Filho, professor Adib Jatene, entre outras pessoas aí que contribuiu aí no meu processo formativo enquanto profissional de saúde e enquanto pessoa, né? Eu trabalhava numa área de risco social, ali próximo ao Hospital Vila Nova Cachoeirinha, e hoje eu estou em Palmas, estou aí caminhando junto com a Daniele Nunes, trabalhando com a população idosa. Muito bem, muito bem-vinda. Ana Lúcia. Abrindo o meu áudio. Isso. Bom, obrigada pelo convite, Ieda, sempre foi muito prazeroso trabalhar com propostas que você desenvolve. Minha carreira aí na questão do cuidador, ela começou desde o primeiro curso que o Ministério da Saúde fez na multiplicação de preparador de cuidadores, em 98. De lá para cá, eu venho sempre participando, já estruturo o curso, continuo dando aula para cuidadores, e tenho sempre militado nessa questão do cuidador também, e não só cuidador, enfim, aí tem os conceitos, né? Mas não só na questão da profissionalização do cuidador, mas também na questão do cuidador familiar, e tem uma visão um pouco, vamos dizer, da experiência mesmo, né? Lógico que também da formação. Sou ex-docente da Universidade Federal do Paraná, eu era da área de enfermagem e gerontologia, e hoje sou preceptora de estágio de longa duração na formação de médicos geriatras, né? E trabalho como coordenadora de gerontologia social clínica na FAB. Então, é nessa linha aí que eu me insiro na questão da formação de cuidadores. Estou aqui, acho muito saudável esse curso, esse grupo, e acho que teremos grandes progressos. Eu também acho. Seja muito bem-vindo. É um prazer enorme ter todos vocês aqui. Obrigada. Bruna. Boa tarde, eu sou a Bruna, eu sou enfermeira gerontológica, atualmente eu também atuo no programa acompanhante de idosos aqui em São Paulo, né, na Zona Leste de São Paulo. É muito interessante, entusiasta, né, desde a faculdade com a professora Ieda, né, desde a escola de enfermagem, sempre estudando a questão dos cuidadores, né, e a gente vê no dia a dia o quanto realmente nós precisamos dessa profissão, né. Enfim, estamos aí. Bem-vinda, querida. Cíntia. Obrigada. Oi, Cíntia, Olá, você boa não estava tarde. aqui, eu não te dei oi antes, porque eu fiz a maior média aqui com as meninas, com a Pamela, com a Bruna, com você, que você não estava aqui quando eu fiz o AUE. Então, a Cíntia também foi minha Cheguei agora do plantão. Isso. Mas... Eu sou a Cíntia, eu sou enfermeira de formação também da residência, junto com a professora Ieda, a Bruna e a Pamela. Atualmente eu estou no programa PAI, também, Programa Acompanhante de Idosos, da região central de São Paulo, que abrange a região do Pari, Brás e Belém. A questão do cuidador é uma temática muito presente na nossa rotina, e eu, junto com as meninas, também percebemos a necessidade que tem de uma formação um pouco mais cuidadosa, com um olhar um pouco mais presente, né, nessa profissão, que hoje a gente vê realmente urbana, também com esse grande aumento da população idosa sem nenhum tipo de auxílio, sem nenhum tipo de apoio. Então, estou muito feliz com esse grupo, acho que esse grupo vai ser bem interessante para a gente trocar ideia, fazer uma rede formal, né, de formação mesmo.
Bem-vinda, querida. Prazer enorme te ver. Fazia tempo que a gente não se via. Né? É verdade. Daiane. Bom, gente, olá, boa tarde. Meu nome é Daiane, sou enfermeira, sou do estado do Pará, sou professora da Universidade Federal. Tenho uma aproximação aí com a temática do cuidador, principalmente vinculada ao nosso programa de residência lá do Hospital Universitário, né? Além também aí da atuação mesmo diretamente aí com formação, tá? Então, espero poder contribuir. Com certeza, bem-vinda também. Maria José, vou falar Maria José porque a gente está em público, tá? Porque a Maria José eu chamo de Zezinha, ela é minha amiga de muitos anos. Vamos lá. Fala, querida. Abre o microfone. Está fechado ainda. Aí. Boa tarde a todos, é um prazer conhecê-las, rever algumas que eu já conheço, e realmente é um tema bastante instigante. Sou enfermeira também de formação e aposentada da Faculdade de Enfermagem da Unicamp. E minha amiga pessoal de muitos e muitos anos, e batalhamos muitos nessa questão do cuidador. Eu estou muito feliz por ela estar aqui. Acho que desde que começou essa história, né, Eda? Nós a gente já tem nessa briga, nessa discussão, e longos anos já. Né? Não vamos nem contar, que senão o pessoal vai aposentar a gente de vez. Assim. Luciana. Só preciso que você abra o microfone, querida. Isso, aí. Oi, boa tarde a todos aí. Boa tarde. Eu sou Luciano Lobo, eu sou enfermeiro, gerontólogo também, tenho docência em gerontologia. Sou paraense, mas moro em Minas Gerais. Tá, hoje, então você está em Minas hoje, né? Tá. Isso. Hoje eu tenho uma casa de idosos que eu dou formação para cuidadores lá. E também dou curso em outro espaço, que é meu também, curso de cuidadores. E tem um projeto de TCC em sistematizar esse ensinamento em técnico. A gente vai poder ter a oportunidade de discutir com a Flávia, principalmente, que trouxe a questão do curso técnico de cuidador. A gente vai poder discutir isso conjuntamente. Acho que isso vai ser bem legal. Seja bem-vindo, Luciano. Virgínia. Olá, boa noite, aqui de Salvador, sou enfermeira, já trabalho há algum tempo com a temática do idoso, já dei curso de cuidador, e hoje trabalho numa residência de fleiras aposentadas, já idosas, são 15 idosas, em média, e essas idosas, elas variam de idade entre 60 a 65 anos a 96 anos, lúcida, e tem muita autonomia. Então, é uma realidade bem diferenciada. Nós temos 6 cuidadoras na casa, a gestora é fisioterapeuta, e vejo que nós temos tido várias limitações aqui em Salvador, a nível do curso de cuidador. Eu mesma dei um curso em 2017, 2018, e o Corém ele já trouxe a impossibilidade dos enfermeiros darem essa formação, mas ainda assim, com as 8 cuidadoras que foram formadas por mim, eu tenho um grupo no Zap, no qual eu tiro algumas dúvidas, dou algum suporte, mas formação em si, não me intitulo mais por conta dessa proibição, mas é um público que eu gosto muito, sou da pastoral também. É uma proibição indevida, porque o COFEM não proíbe. Essa é a primeira coisa que a gente vai estar colocando aqui, que eu acho que a gente tem que alinhar isso com todo mundo, tá bom? Bem-vinda, Virgínia. Com a nível de idoso, eu sou líder da pastoral da pessoa idosa, coordeno um grupo também aqui em Salvador e faço parte do Conselho Estadual. Esse ano iniciei esse trabalho representando a Arquidiocese. Sou também da Paróquia dos Avós, que é a Paróquia de Santana, aqui no Rio Vermelho, em Salvador. Um prazer estar com vocês e podemos dialogar sobre essa temática que tanto me interessa. Muito prazer e muito obrigada por você estar aqui. A Nauru e a Ana Lúcia já se apresentaram, Solange acho que ainda não se apresentou, né? Então, Solange, abre a sua câmera para a gente te ver, depois, se quiser, você fecha de novo.
Solange, você está me ouvindo? Acho que Solange não está me ouvindo. Então, vamos passar para Simone. Simone, você está aí? Consegue abrir a sua câmera? Um pouquinho? Isso. Então, para você se apresentar, dizer de onde você é, para a gente te conhecer. Aí, depois, se quiser fechar a câmera, não tem problema. Ok. Boa tarde a todas. Eu sou Simone Garcia, assistente social de formação, assim como Marisa, minha colega. Eu era de São Paulo, São Caetano do Sul, formamos cuidadores em São Caetano, em São Bernardo, hoje resido em Campos do Jordão, e aqui a gente está trabalhando a formação de cuidadores no SENAC. Legal, porque tem mais gente do SENAC aqui com a gente, isso é interessante. Sim, e a gente está aí nessa batalha aí da regulamentação já há um longo tempo, junto com Ieda, Marisa, a Marília e todo mundo aí nessa. Estou aqui de curiosa, não sou enfermeira, mas eu quero ouvir vocês. Perfeito, ótimo. Bem-vinda, muito obrigada. Muito obrigada por você estar aqui. A gente vai ter muito trabalho juntas. Sim. A Mena. Boa noite. Deixa eu abrir a câmera. Só para a gente ver. Isso. Boa noite para todo mundo. Me chamo Amena, sou de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Não sou enfermeira, então estou aqui de quase intrusa, quero pedir desculpas, mas aqui em Rio Preto eu sou da gestão, sou trabalhadora do Sistema Único de Saúde, atuo na gestão diretamente da saúde e estou articulando o processo do Cidades Amigas para Todas as Idades, junto com o ELC e outras propostas. Também sou quase aluna da professora Marília Luvison no pós-doc. Meu interesse é exatamente porque aqui há uma discussão eterna e no sertão fica isso tudo muito mais difícil, essa discussão acontecer entre as políticas de saúde e a política de assistência, né? É muito cru essa conversa, e no próprio Corém eu faço esse diálogo aqui enquanto gestão, junto com as colegas que são enfermeiras, claro, né? Sou filha de enfermeira, então eu acabo ficando nesse lugar aqui, mas estou aqui como ouvinte hoje e agradeço a oportunidade. Que bom, seja bem-vinda, Mina. Valquíria, aproveite e se apresenta para todo mundo. A Valquíria também não é enfermeira, mas ela também é minha convidada. Se apresenta para o pessoal te conhecer. Abre a câmera. Isso. Olá, boa noite a todos. Conheço algumas pessoas daqui, a Mena, Marisa, Daiane. Eu sou professora Valquíria, eu sou professora de Educação Física. Atualmente, eu sou daqui do estado do Pará. Atualmente eu faço parte da diretoria da Associação Brasileira de Alzheimer. E, por conta disso, eu tenho interesse nessa temática na área de cuidadores. Inclusive, nós estamos aqui na organização da Associação de Cuidadores de Idosos daqui do Pará, junto com os cuidadores. Então, estou aqui junto com vocês, querendo aprender, discutir e seguir em frente, que é algo que precisa ser construído. Obrigada. Bruna Malaquias, temos duas Brunas aqui. Bruna, você consegue abrir sua câmera? Eu não sei se... Só para a gente te ver. Bruna, você está me ouvindo? Acho que não. Eu não sei se Olá, Ieda. Estou sim. Boa tarde. Podemos apresentar um outro colega? Eu acabo de chegar em casa. 2 segundos, vou me organizar e já abro a câmera. Tá bom. Então, vamos apresentar a colega do lado, que não sei se é a Jaqueline, que está só com o iPhone, não consigo saber o nome, que não se apresentou ainda, que abriu a câmera agora. Eu estou te vendo, mas para mim aparece como iPhone, como eu não sei seu nome, abre o microfone. Olha, das pessoas que estão presentes, 3 pessoas não conseguiram se apresentar. A Solange, tá? Que não sei se está aqui, a Bruna, que acabou de chegar e pediu para apresentar outro colega, e é uma pessoa que me aparece como iPhone. A Isabel. Isabel. Então tá, Isabel. Então essa parece um iPhone. Isabel. Desculpa,
Então, se apresenta, Isabel. Só libera teu microfone. Isabel. Abre o microfone, porque está fechado. Vocês conseguem me ver? Sim, sim. Sim. Eu sou a Maria Isabel, eu sou de Belém do Pará, sou enfermeira, docente da Universidade do Estado do Pará. E entrei no grupo, né, para compartilhar, para que nós pudéssemos discutir sobre essa tão relevante questão que é dos cuidadores. Estou na atual presidência do Departamento de Gerontologia da SBGG, e a gente tem, inclusive, uma proposta pela SBGG de fazer um curso de cuidadores. E nós já participei de várias capacitações com profissionais, capacitação de profissionais, de LPIs e outros segmentos também. Seja muito bem-vinda, Isabel. Aqui aparece como iPhone e a gente não sabia que chamava. Professora. Porque eu entrei com o iPhone porque não tem problema. Estava ruim a chamar seu nome, é só por isso, mas está ótimo. Muito obrigada. Isabel, pode, Isabel. Tem a Jaqueline, a Bruna, e a Maria Guiomar, a Valéria também. Isso. Então vamos e a Elisa. Tá bom, então vamos para a Bruna agora. Bruna. Olá, boa tarde a todos. Peço desculpas pelo evento passado, eu realmente cheguei correndo. Eu sou Bruna Malaquias, sou de Uberaba, Minas Gerais, tenho formação em enfermagem, mestrado em atenção à saúde e interesse pela temática saúde do idoso. O meu foco é sexualidade do idoso, mas é uma temática que com certeza se insere no campo dos cuidados. Acho que ela travou. Bruna, acho que você travou. Talvez seja muito pesado ficar com o vídeo. Tá? Só se você estiver me ouvindo, você está travada, qualquer coisa sai e entra de novo. Tá bom? Valéria, você está aí, querida? Oi, boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Valéria, sou aqui de Goiânia. Sou enfermeira também e sou professora na Universidade Federal de Goiás. Estou aqui para contribuir e aprender com vocês. Obrigada pela participação. Um abraço. Muito bom você estar aqui. Bruna, você quer falar mais alguma coisa, querida? Que você tinha travado e saiu. Aí, então, não sei se você quer falar mais alguma coisa que cortou. Professora Ieda, até qual parte vocês conseguiram me ouvir? Que você trabalha com sexualidade, acha que isso está envolvido com a questão dos cuidadores. Isso. E também, a todo tempo, todos os meus estudos foram voltados para a saúde do idoso. Não tenho experiência em campo, mas, com certeza, como a colega expôs, estou aqui para aprender e tentar contribuir de alguma forma. Tá ótimo. Pan, ficou faltando alguém? Na minha imagem geral, todo mundo se apresentou. Não sei se eu não chamei alguém, talvez a Jaqueline. Com Jaqueline, Maria Guiomar e Elisane, que entrou. Então, Jaque, você está aí? Oi, boa noite a todos. Abre a câmera bem para a gente te ver. Pelo menos um pouquinho, depois você fecha de novo. Então, se apresenta, fala da onde você é. Sou a Jaqueline, Certo. Sou a Jaqueline, sou de São Paulo, sou enfermeira de formação. No momento, eu faço residência em saúde do adulto e do idoso. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês para aprender, discutir, refletir ações sobre os cuidadores, tudo isso que envolve. Acompanhei a professora Ieda, uma parte da residência, e fiquei completamente cativada por essa luta. Acredito que é muito importante tudo que será discutido aqui. Muito bem-vinda, Jaqueline. Então, agora, quem falta, Pan? Elisane? Elisane, você está aí? Você não aparece para mim. Então. Deixa eu ver. Boa noite, Elisane. Tá, então se apresenta, Elisane, por favor. Eu não vou conseguir ligar a câmera, porque eu tive um problema aqui com a minha internet, eu não conseguindo acessar com a câmera. Não tem problema. Então, só se apresenta, fala de onde você é, numa outra oportunidade a gente te vê. Tá. Meu nome é Elisane, eu sou enfermeira também, sou de Belo Horizonte, e eu estou cursando gerontologia na PUC,
Eu já tenho mestrado em promoção da saúde, prevenção da violência, atuo na gestão, na Diretoria Regional de Saúde da Pampulha, em Belo Horizonte. Estou aí participando da Frente Nacional de Fortalecimento das ILPIs, estou participando de algumas pesquisas também nesse campo. Obrigada por vocês terem me convidado. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por você estar aqui. Eu acho que quem é a última que está faltando, Pan? A Solange. E a Maria Guiomar também não falou, mas acho que ela não está aqui. Tá, então Maria Guiomar. A Solange consegue me ouvir? Agora? Ela não estava ouvindo antes. Ou talvez ela esteja com problema de microfone. É porque o microfone dela está fechado. Bom, então tá bom. A hora que ela conseguir abrir, a gente faz a Solange se apresentar. Então, assim, uma coisa, porque a apresentação é importante, porque essa era uma coisa que eu e Daniel queríamos, era ter representantes de todas as áreas, mas principalmente da área de enfermagem, de todas as regiões do país, porque o Brasil é muito continental, gente, ele tem muitas diferenças. Esse sempre foi um dos problemas quando a gente trabalhava a questão dos cuidadores no Ministério da Saúde, na hora de você estabelecer conteúdos comuns, porque uma coisa é eu falar de cuidadores na região sudeste, na região sul e na região norte, por exemplo. Existem diferenças muito importantes em termos de recursos humanos que atuam nessa área. E quando a gente trabalha com a questão da formação, e formação visando profissionalização, a gente tem que homogeneizar isso. Claro que, por exemplo, em algumas regiões eu posso ter um padrão melhor de formação, porque a região permite isso, mas em outras eu não vou conseguir isso. Então, a ideia é que a gente consiga construir algo que sirva para todo o país, nas regiões mais ou menos, tá? Mas que sirva para todos. Esse é um foco principal. Eu vou compartilhar aqui com vocês só uma questão que é para acabar com essa discussão que a gente tem em relação ao Corém. Tá? Deixa eu só ver onde é que ela está. Deixa eu ver. Acho que está... Bom, não sei se é esse, mas eu vou... Me digam o que vocês estão vendo. Vocês estão vendo? Este aqui foram algumas recomendações que foram feitas em cima do projeto de lei que foi feito agora. Esse daqui é o que eu queria mostrar para vocês. Vocês estão conseguindo ver? É do COFEM. Todo mundo enxerga? Sim. Letra pequenininha, mas dá para enxergar. Tá. Então, é o seguinte, antes desta circular, tinha saído uma outra circular do COFEM, falando que enfermeiros não poderiam participar de cursos de formação de cuidadores. Isto gerou um auê tremendo em vários lugares. Daí nós chamamos aqui em São Paulo o representante do COFEM para um evento que nós organizamos para discutir isso. Nós temos isso gravado e eu posso compartilhar isso depois no grupo para todo mundo ficar sabendo. Então, veio o advogado do COFEM responder as perguntas relacionadas ao que dizia aquela portaria, tá? Pós aquela portaria e pós essa discussão, saiu este ofício circular aqui. Por que eu trouxe? Porque, como a nossa colega da Bahia colocou que tem problemas com o Corém lá, vamos lembrar que o COFEM é superior ao Corém. Tá? Então, uma determinação do COFEM que tira este problema da participação dos enfermeiros, ela é superior à determinação dos Coréns regionais. Então, é importante que todos nós tenhamos isso em mãos para quando tivermos problemas com os Coréns locais, possamos trabalhar sem problemas. Então, a primeira coisa que eu quero que a gente alinhe aqui é: não há problemas de enfermeiros participarem de cursos de cuidadores dando aula.
não há problemas de enfermeiros montarem cursos de cuidadores e desenvolverem cursos de cuidadores. Então, enfermeiros podem participar, sim, de cursos de cuidadores, como está aqui na resolução, ó, no final está dizendo, esclarecendo que os enfermeiros podem participar da formação de cuidador de idoso, desde que não ensinem técnicas privativas do profissional de enfermagem. E é esse o alinhamento que a gente vai ter que fazer na hora de trabalhar a questão da formação. Então, essa era a primeira coisa que eu queria que a gente alinhasse aqui. Podemos, sim, todos os enfermeiros podem não só fazer cursos, como participar dos cursos dando aula. Se qualquer Corém regional implicar com isso, existe esta determinação do COFEM, que pode ser encaminhada para que não haja mais este tipo de problema. Tá? Tudo bem? Esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente alinhar. Tá? Deixa eu... Aqui, stop share. Ieda, baixa um pouquinho, que não deu para ver o número aqui. Por favor. Eu vou abrir ela de novo. Não deu para ver. Está vendo agora? Não deu para ver o número. Eu não estou compartilhando. Espera um pouquinho. Eu não sei se só eu não vi, mas eu não consegui ver. Tá bom. Então, espera só um pouquinho. O número que aparece aí é PL 5178, do Paulo Paí. São duas coisas diferentes. Você pode compartilhar no grupo. Eu vou compartilhar WhatsApp. No grupo, eu vou mandar isso para o grupo, fica fácil. Documento no grupo WhatsApp? Isso, mas é que a Maria José quer ver com razão. Se você for compartilhar, tudo bem, Eda. Não, mas eu abro aqui. Ó, ofício circular número 01, não sei se você consegue ver agora, 0187 de 2018, do COFEM. Conseguiu ver? Mas, de qualquer forma, eu vou compartilhar no grupo. Esses ofícios circulares foram usados como base para preparar o nosso curso aqui da ESP. Isso. Mas é que alguns coréns, como a gente ouviu, por exemplo, a colega da Bahia falando, alguns coréns ainda implicam com isso. Nós tivemos problemas sérios com o Corém de São Paulo também, depois disso. Então, e nós temos colegas que... posso parar de compartilhar? Para a gente voltar a falar? Nós tivemos e temos muitas colegas que são contra. Tá? Então, essa é uma questão que também é importante que fique clara para o grupo que está aqui. Aqui, quem está aqui é favorável, ou já atua, ou é favorável às questões que envolvem cuidadores. Mas nós temos pessoas importantes dentro da área de enfermagem que são contra. Tá? E muitos de vocês já devem ter vivenciado esse tipo de situação. Tá? Alguns representantes de alguns coréns regionais são contra, mas a gente tem a determinação do COFEM, que é o órgão superior aos coréns. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa alinhar. O COFEM não proíbe a participação dos enfermeiros. Qualquer determinação em contrário disso tem que, sim, ser alinhada com o regional e chama o COFEM para discutir isso. Então, podemos sim, viu, Virgínia? Você que é da Bahia, que teve problema com o Corém regional, podemos sim participar de cursos, podemos sim formar cuidadores, fazer o próprio curso, ser as responsáveis pelos próprios cursos, isso não é nenhum problema. Uma das discussões que nós tivemos aqui em São Paulo com o COFEM, que daí gerou essa portaria, né, foi quais seriam os limites a serem ensinados nos cursos. Então, é por isso que eu pedi, como a Flávia falou, eu tinha pedido para vocês trazerem, talvez a gente não consiga discutir, mas eu vou pedir para vocês colocarem no grupo os conteúdos dos cursos que vocês estão envolvidos, porque daí eu vou fazer uma síntese disso para a gente compartilhar no grupo. Então, eu vou só compartilhar quais eram as decisões que a gente tem até hoje, pelo menos, em relação à atividade de cuidadores, que todo mundo sabe, mas só para a gente alinhar, porque talvez existam algumas diferenças regionais. Tá? Então, a primeira delas, e essa foi uma discussão bastante importante com o Ministério da Saúde, que qual é o nível de formação, de escolaridade que o cuidador precisa ter? Essa é a primeira questão. Então, primeiro vamos separar uma coisa muito importante aqui. Quando nós falamos de cursos, nós estamos falando de cursos de cuidadores, que podem ser cuidadores familiares ou cuidadores profissionais.
Curso para cuidador familiar é uma outra lógica, porque o cuidador familiar, ele vai cuidar de um familiar. Então, eu não vou dar um certificado profissional para este cuidador, ele vai cuidar de um familiar. E eu vou alinhar esse curso, geralmente, em cima das necessidades que estes cuidadores têm. Tá? Então, por exemplo, num curso de cuidador familiar, eu já fiz vários, fazia com a Zezinha vários aqui há uns anos atrás, a gente pode ter cuidadores analfabetos, eu posso ter. Eu vou lidar com o cuidador que existe, que é o cuidador disponível para cuidar da pessoa naquele momento. Tá? Porque eu não estou formando profissionais. O pai trabalha muito com isso, porque vai trabalhar na orientação dos cuidadores familiares da casa. Por quê? Porque eu vou trabalhar com quem existe, é o cuidador familiar que existe, ponto. Então, eu posso até pedir que seja uma pessoa com uma escolaridade melhor, mas se ele não existir, eu vou trabalhar com quem tem. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa alinhar. A escolaridade para a participação de cursos, ela é uma exigência para a formação profissional, não para curso de cuidador familiar. Então, essa é uma coisa que eu acho importante, que a gente alinhe em primeiro lugar. Cadê seu fone? A outra coisa é, para cuidadores não familiares, não cuidadores profissionais, cuidadores das instituições, pessoas que trabalharão como cuidadores, o acertado com o Ministério da Saúde, até a última vez em que o Ministério trabalhou com isso, era que eles tivessem, no mínimo, ensino fundamental. Ele pode até ter curso universitário, mas o mínimo para ele era o ensino fundamental, ter o que era antigamente o primeiro grau completo. Tá? Por quê? Porque era para este grupo que a profissionalização estava sendo voltada. Tá? Agora, quando isto sai via curso, essa foi uma discussão na época com o Ministério, que ele queria fazer os cursos de formação pelas escolas técnicas do SUS. Se é um curso de formação por escola técnica, ele precisa ter o segundo grau. Tá? Mas essa é a exigência da formação da escola técnica. Então, não é do cuidador, é da escola técnica, por ser a escola técnica. Então, isso na época deu bastante confusão e no final da história acabou não dando rolo e não indo para frente, mudou a coordenação e acabou não acontecendo. Mas para a gente alinhar, porque muito possivelmente, quando sair a profissão, este recorte vai existir. Tá? Então, o nível de escolaridade de um cuidador é geralmente ensino fundamental, mais curso específico de formação de cuidadores. É o mínimo. Ele pode ter um curso melhor, ele pode ter uma escolaridade melhor. Se eu tiver uma agência de emprego de cuidadores, por exemplo, que quiser só cuidadores com curso técnico, eu posso ter isso. Mas isso diretamente conversa com o quanto eles vão ganhar. Então, vai conversar com o nível salarial. E a ideia é que cuidador possa ser para todos, e não a ideia de eu criar cuidadores, elitizando cuidadores que só vão poder atuar junto de quem pode pagar. Então, não é essa a ideia. A ideia é eu ter cuidadores para trabalhar em todas as instâncias. Tá? E criação de cuidadores para cuidadores comunitários, programas do tipo PAI de São Paulo, que é um programa essencialmente de cuidadores. Então, eu posso ter isso para diferentes pessoas. Então, a gente sempre alinha no mínimo. Eu posso, do mínimo para cima, eu posso ter qualquer coisa, mas o mínimo para cuidador profissional seria o ensino fundamental, mesmo que aqui a gente tenha diferenças nos diferentes cursos. Quando eu falo de curso técnico, Flávia vai ter oportunidade de falar isso depois, e Karen talvez alguma coisa voltada para isso também, aí sim a exigência da escola técnica é o segundo grau. Então, eu vou ter uma diferença, mas serão cuidadores no mesmo jeito, na hora que sai a profissão. Tá? Ele alinha como cuidador. Ele tem uma formação maior, mas ele alinha como cuidador, a não ser que se crie outra coisa. Mas até para criar o cuidador está difícil, criar outra coisa talvez complique mais. Tá? Então, é a segunda coisa que eu queria alinhar com a gente. Tá? Vocês podem me interromper a qualquer momento, gente. Eu só estou alinhando as questões para a gente conversar na mesma sintonia. Tudo bem até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Isabel, você quer falar alguma coisa? Eu queria, Ieda, depois. Então, deixa a Isabel falar e daí eu te dou, Karen. Pode falar. Isabel. Só abre seu microfone, querida, está fechado. Tá. Está aberto agora.
Aberto. Aham. Isso. Só assim, ó, o nosso curso, nós fazemos... Ué? Tem Estão me escutando? Estão me escutando? Agora sim, pode falar. Deu? Tá. Então, a nossa escola, a Escola de Saúde Pública do Paraná, que a Escola de Saúde Formador está inserida, nós fazemos curso inicial, formação inicial para cuidador de idoso, e é ensino fundamental, o mínimo que se pede, né? Então, é formação inicial para cuidador de idoso. Tá, perfeito. A outra Isabel, Maria Isabel, queria falar também? Que entrou as duas. Na programação o projeto que eu estou alinhando para a gente fazer pela SBGG, também eu vou colocar como a formação mínima o fundamental. Tá. Eu acho que... Tá, mas só para a gente alinhar, essa sempre foi a conversa, desde que se começou a se discutir a questão da profissionalização, isso lá no governo do Serra, quando o Serra era ministro da Saúde, sempre foi ensino fundamental, sempre, tá? Houve depois essa questão das escolas técnicas, porque é por onde poderia sair a formação via SUS. Então, por isso, das escolas técnicas. E daí houve este impasse em relação à formação mínima que o cuidador precisaria ter. Mas sempre se alinhou como ensino fundamental de base. Tá? Então, só para a gente conversar igual. Não sei se alguém quer... Acho que, Karen, você queria falar alguma coisa, né? Pode falar, querida. Sim, eu quero trazer um pouquinho alguma coisa mais lá de trás, que foi aquela alteração que nós tivemos no catálogo dos cursos de formação profissional do MEC, onde nós tivemos nesse catálogo a inclusão do técnico cuidador de idosos. Em 2012, 2013, até 2015, né, eu estive responsável por todos esses cursos que foram, os conteúdos foram feitos em São Paulo, liderados pela editora Abril. Não sei se vocês lembram disso, o Pronatec se utilizou de algumas editoras, a editora Abril foi uma delas, e várias universidades ofereceram os cursos técnicos, e algumas universidades ofereceram o curso técnico cuidador de idoso, e a gente ficou responsável pela grade curricular desses cursos. O mais interessante da grade curricular desses cursos foi a conversa que essa grade curricular estabelecia com o SUS, sabe? Foi muito interessante essa proposta, né? Onde a pessoa já tinha que ter o ensino médio e ela ia fazer essa especialização, essa complementação como cuidador de idosos. Isto ficou um pouco atravessado, porque, de fato, lá no catálogo eu já tenho um curso técnico, né, cuidador de idoso, mas eu não tenho uma profissão regulamentada. Isso. Né? Então, isso não conversa com aquilo, isso não conversa com aquilo, tá? Então, nós temos muitas diferenças socioculturais no nosso país, e que a IEDA já vem colocando, mas uma das coisas que a gente sempre pensou em relação ao cuidador é a condição do processo de aprendizado, porque às vezes a gente tem pessoas muito simples que são cuidadoras e que às vezes não têm capacidade até para ler uma bula, para ler uma receita. Então, isso é muito complicado, né, em termos de colocar essas pessoas no mercado, como profissão. Né? Então, é um processo complexo, eu acho que vale a pena a discussão, realmente estamos aqui para isso. Né? Nessa nova proposta, que ela está sendo executada aqui pela ESP, por conta que a mediação é através do mobile learning, portanto, a mediação do curso é através do celular, né? Nós vamos ter os momentos presenciais de atividade prática aqui na escola, quando isso for permitido, mas o curso, ele é EAD. Então, nós tínhamos que pensar uma condição mínima
que as pessoas tivessem acesso, né? E aí sim, realmente ficou no edital que as pessoas precisavam ter o ensino médio. Pensando numa formação universal, uma formação pensando nos vários tipos de idosos e de profissionais que nós vamos ter, temos que pensar qual vai ser a exigência mínima, porque num futuro, que talvez seja bem próximo, aquela história desse catálogo que tem das profissões lá do MEC, é provável que isso também volte a necessitar. E aí, uma coisa vai ter que conversar com a outra, entende? Então, nós precisamos pensar nisso para, de repente, também alinhar, de que, de repente, o curso cuidador vai ser o curso técnico, né? Então, talvez eu acho, não apenas uma formação, uma capacitação que vira uma profissão. Isso. Então, eu acho que essa discussão, ela é uma discussão maior, e não uma discussão específica de nós enfermeiros, essa é uma discussão que teremos que levar para o grupo como um todo. Eu só quis traçar aqui as diferenças que a gente tem, inclusive aqui, porque nós temos pessoas participando de cursos diversos, de formação de cuidadores, temos pessoas que... Isso. E temos pessoas que estão trabalhando ou na montagem de cursos voltados para cursos técnicos, ou já trabalhando, como você mesmo colocou, na questão dos cursos técnicos. Mas essa questão a gente vai ter que alinhar no grupo maior. Tanto a questão da formação nível médio ou nível fundamental, tá? Quanto uma outra que você colocou aqui, que também vai gerar bastante polêmica, que neste momento estamos trabalhando com a questão do virtual. Porém, a questão da formação de cuidadores, na questão do virtual na formação de cuidadores, também sempre foi muito polêmica. Mas isso eu acho que a gente vai resolver no grupo maior. Tá? O que eu queria só alinhar aqui com vocês é quais... Eu deixo você falar, mas deixa eu só terminar, já deixo você falar. Qual é o limite? Então, porque isso não vai mudar. Técnico ou não técnico, a gente está trabalhando com uma profissão que é cuidador, tá? E até onde ele atua, para que ele não interfira em outras profissões. Eu vou deixar a Marisa falar, para daí a gente falar da questão dos limites. Fala, Marisa. Eu depois gostaria de fazer uma fala rapidinha também. Deixa a Marisa falar e em seguida a Flávia que fala. Eu acho que vai até para um grupo depois ampliado, né? Hoje é uma questão do grupo aí de enfermeiros que estão participando aqui desse encontro, mas acho que do ponto de vista de formação, eu acho que vale a pena uma reflexão para a gente levar para o grupo maior, aquilo que a Karen também já se referiu, a questão de que módulos, né, de que formação falamos, né? O técnico, o cuidador, o cuidador com nível básico, aquilo que já estava preconizado, tendo sempre como o nosso, né, a nossa âncora, o que está balizado pelo Código Brasileiro de Ocupação, porque é ele que dá essa diferença, né, e que vai fazer esse divisor de águas entre aquilo que o enfermeiro é o executor e aquilo que está previsto para um cuidador de idosos. Acho que essa é uma questão central, mas também uma outra reflexão que eu acho que vale a pena é quando a gente fala do cuidado informal, da capacitação para os cuidadores informais. Eu, inclusive, nas atividades que eu faço, eu não chamo isso de curso, porque o curso prevê uma formação que habilita alguém com vistas a trabalhar naquela formação. O cuidador familiar, ele vem de uma outra natureza. A gente sensibiliza um cuidador familiar com o recurso que ele tem, instrucional, de capacidade, para dar conta de uma demanda que é a sua demanda sociofamiliar. Assim como o cuidador comunitário, nós temos aqui colegas que trabalham com pastoral, e isso também vai muito para esse caminho de voluntários. Então, eu acho que até essa nomenclatura, quando a gente fala de atividades para cuidadores informais familiares, o nome será que é curso? Ou será que são oficinas de sensibilização, a carga horária é menor, o conteúdo vai ter que ser todo ajustado com aquele mínimo necessário para um conhecimento, mas tudo isso, eu acho que o nome permeia também muito isso. Chamar isso de curso de cuidador
ele dá margem às pessoas depois que não cuidam mais daquela pessoa que cuidava, o pai, a mãe, o sogro. Bom, eu fui cuidador, então agora eu vou trabalhar como cuidador. E essa é uma questão também que sempre nos preocupou, né? Quem está aí há mais tempo aí nessa lida sabe disso. Então, acho que até essa conceituação, para levar aí para um grupo ampliado, é só uma reflexão que eu trago aqui para compartilhar com todos. Só complementando o que a Marisa está falando, quando nós fazíamos os cursos pela Universidade de São Paulo, a universidade não permitia que nós chamássemos o curso de cuidadores, embora fosse. Então, o nome do curso era Orientações Básicas para o Cuidado do Idoso. Tá? Por quê? Porque justamente por este impasse. Eu estou fazendo um curso, essa pessoa pode usar esse certificado dizendo que ela é formada como cuidador, que é uma profissão que ainda não existe, existe problemas em relação a isso. Isso é só um adendo, né? Que essa era uma recomendação, sempre foi uma recomendação da universidade quando a gente fazia. Tá? Então, a pessoa, quando saía do curso, ela recebia um certificado USP, e no verso desse certificado, o que é que ela aprendeu durante esse curso? Que ela usaria isso, sim, para arrumar um emprego e tudo mais, mas só para que as pessoas soubessem do que é que a gente estava falando. Tá? Flávia, fala, querida. Então, eu só gostaria de compartilhar rapidinho aqui com vocês, porque, assim, é bem interessante a fala da Marisa, porque eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, vocês estão vendo a minha tela, não? Ainda não. Ainda não. Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar. Vamos fazer uma tentativa aqui. Não sei se vou conseguir. Mas, enfim, se eu não conseguir, eu vou fazer só uma leitura rapidinha aqui para vocês. Senão eu te ponho de co-host para compartilhar. Vamos ver. Não, tá. Mas eu acho que não vai dar para compartilhar, não, porque é no Zoom. Geralmente eu compartilho quando é via Meet. Não, aí não, mas o Zoom compartilha. Eu te coloquei de co-host, acho que agora você consegue compartilhar. Vamos ver. Então vou tentar aqui. Vamos ver, compartilhar a tela, acho que agora vai dar. É muito isso. É muito importante quando a gente fala, né, dessa diferença entre cuidador familiar e cuidador profissional. Né? Eu achei muito interessante a fala da Ieda. Isso é uma coisa que tem que ficar muito certa para a gente, que nós somos formadores, né? Existe, e a gente precisa articular isso com os decretos do Ministério da Educação, quando a gente fala de curso de formação profissional. E existe no Ministério da Educação esses decretos que falam exclusivamente de como que deve acontecer um curso de formação profissional, um curso de qualificação profissional. Depois eu posso compartilhar ali com vocês, mas existe aqui, são dois decretos importantes que falam como tem que ser regido o curso de formação profissional. Não estou falando do curso de cuidadores domiciliares familiares, o curso de cuidador profissional, né, que é esse que a maioria de nós acabamos realizando. Então, ele é bem específico aqui, tem uma carga horária específica de 160 horas, e a gente vê que... A sua tela não está aparecendo, Flávia, não tem problema, só para você saber que não está aparecendo. Perdão, então desculpa. Não, mas pode continuar falando, por algum problema, se você quiser mandar, eu compartilho aqui. Tranquilo, mas eu posso colocar depois para vocês ali... Compartilha no grupo depois, por favor. Isso, o link, só para vocês entenderem. Existem dois decretos específicos, que é o 5.154, que é de 2004, e outro decreto, que é o 8268, que é de 2014. Esses dois decretos falam como que tem que ser os cursos de formação de qualificação profissional. E ele estabelece carga horária, e inclusive estabelece quem são as instituições que podem estar realizando essa formação. E fala aqui, as redes federais, estaduais, municipais de educação profissional e tecnológica, os serviços nacionais de aprendizagem, que são os SNAs, as instituições privadas de educação profissional e tecnológica, escolas habilitadas para ofertar curso de Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico de Emprego, que é o PRONATEC. Além dessas instituições, podem ainda ofertar algumas empresas, né, que estão cadastradas, porque a gente sabe que tem instituição privada que tem o registro no MEC, associação de classe, sindicatos e igrejas. São as instituições que esse decreto regulamenta como deve ser, né, o curso de qualificação profissional. Não é, né, o cuidador domiciliar. Então, esses dois decretos, ele deixa bem claro ali. E aí, cada instituição, né, acaba utilizando dessas 160 horas uma grade curricular conforme a instituição tem disponibilidade.
Eu, por exemplo, tenho na minha instituição, né, lá no Instituto Federal, minha instituição não, né, na instituição onde eu atuo, né, nós temos psicólogo, nós temos nutricionista, nós temos professor da área do direito, nós temos enfermeiro, nós temos fisioterapeuta. Então, a gente tem 5 profissionais que a gente colocou para ministrar as aulas nesse curso. Se tiver um fonoaudiólogo, se tiver um médico psiquiatra, né, pode ser colocado nesse grande grupo para ser os formadores desses cuidadores profissionais, né? Porém, a gente tem que cuidar mesmo com essa situação de instituições que não estão cadastradas por esse decreto ministrar curso de cuidador profissional se ela não está regulamentada pelo decreto que fala quais são as instituições que podem formar. Eu concordo com você, Flávia. Concordo que está certo, eu apoio, mas essa é uma discussão que a gente vai ter que ter no grupo maior para encaminhar isso para... Agora corre o projeto do senador Paulo Paim, que talvez venha e vai esbarrar nisso. E a gente vai ter, sim, alguns entraves, inclusive tem muita gente que ganha dinheiro fazendo cursos de cuidadores. Então, essa é uma questão, mas essa não é uma questão nossa, essa é uma questão do grupo maior. Tá? Eu digo só nossa nesse sentido, porque a gente, às vezes, pode estar atuando irregular e depois ser até cobrado por isso e não saber. Perfeito. Eu acho que a colocação foi perfeita, mas o que a gente precisa fazer aqui, neste momento, até para que depois as nossas discussões sejam no grupo com todo mundo, é alinhar o que é que a questão do cuidador não vai impactar na questão da enfermagem. Este limite é que eu acho que... Eu já te dou a palavra, Karen. É este limite que eu acho que a gente precisa colocar. Nós temos diferenças entre os cursos de formação. A sua colocação foi ótima e essa discussão é uma discussão que teremos no grupo maior. Vou deixar a Karen falar e depois eu queria que a gente voltasse para a questão dos nossos limites em termos de conteúdo para a ação do cuidador. Pode ser? Karen, por favor. Ieda, falar exatamente sobre isso. Me permite uma sugestão, Ieda. Espera aí, uma pessoa de cada vez, eu não estou vendo quem quer falar. Ana Lúcia, Curitiba. Ana Lúcia. Tá. Eu queria sugerir que nós estivéssemos fazendo, durante essa reunião, uma pequena ata. Não, eu estou gravando, Ana. Eu estou gravando a reunião, aí depois eu vou fazer uma síntese do que nós falamos e colocar no grupo para todo mundo dar ok. Pode ser? Ok. Karen, fala, querida. Bom, deixa eu falar. Eu sou enfermeira, tá? Tem essa carinha assim, né, de menina, mas eu sou enfermeira desde 1983. Nunca fui mais nada na minha vida a não ser enfermeira. Então, eu vou falar, né, como enfermeira, e eu acho que vocês vão se identificar um pouco nisso que eu vou falar. Algumas, talvez, nem todas. Mas eu me considero especialista do cuidado. Eu me considero uma coach do cuidado e do autocuidado. Tá? Então, eu enxergo que a enfermagem, nós somos um dos profissionais, se não o profissional, me desculpem quem não é enfermeiro que está aqui ouvindo, mas eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, nós somos especialistas no cuidado, desde que a concepção até o olhinho se fechar, quando a pessoa morre. Nós estamos em todas essas etapas da vida humana, certo? Então, nós enfermeiros sabemos o que é o cuidado, desde a mínima complexidade ou da nenhuma complexidade até a alta complexidade. Então, o que eu sempre me perguntei é por que os conselhos não se apropriam deste papel que o enfermeiro tem de expert no cuidado para nos apropriarmos desta formação. Disso. Eu te respondo isso, cara. Nós é que sabemos disso. Nós é que sabemos quais são os limites, e os limites é fácil. Ele não envolve política, ele não envolve sindicato, ele não envolve nada disso. É a leitura que nós temos que fazer da nossa lei do exercício profissional. Porque Perfeito. Tudo que envolve e que se atravessa na lei do exercício profissional de cuidados de média e alta complexidade envolve enfermagem.
envolve enfermagem. Então, peraí só um pouquinho, como é que eu não vou me posicionar se nós somos especialistas do cuidado? Essa é a apropriação que nós precisamos. Nessa direção que eu sempre atuei. Acho que é ótimo. Acho que assim, acho que aqui, pelo menos as pessoas, os enfermeiros que estão fazendo parte desse grupo, estão alinhados nessa mesma ideia. Mas existem algumas coisas que eu acho que a gente também precisa deixar claro aqui. Uma das discussões com os conselhos regionais, que sempre pegou na questão dos cuidadores, é que eles entendem os cuidadores como uma reedição dos atendentes de enfermagem, em primeiro lugar. Tá? E, na verdade, em algumas situações, eu até acho que isso é verdade. Mas eu acho que o cuidador tem mais coisas, então ele até pode fazer coisas que o atendente de enfermagem na época fazia, mas a gente tem que resgatar até porque que foi criado o atendente de enfermagem, o que não pode não fazer parte dos que são mais novos aqui, mas dos que são mais velhos, como eu, a Karen, a Maria José, etc. A gente participou desse processo de quando nós tínhamos os atendentes, por que eles existiram, por que eles saíram, eles deixaram de existir e foi feito um upgrade para auxiliar e depois para técnico de enfermagem dentro da área de enfermagem. Então, existia todo um movimento dentro da área de enfermagem para que a equipe de enfermagem ficasse só com técnicos e enfermeiros. Essa é uma postura. Tá? E é uma decisão política dentro da nossa profissão. Essa é uma questão que a gente precisa... A gente pode até nem concordar, mas essa é uma postura dentro da nossa profissão e que conselhos em nível regional e federal levam essa bandeira. Então, aí, assim, por muito tempo, os coreens todos foram contra a questão do cuidador, porque liam o cuidador como uma questão do retorno do atendente de enfermagem, de um lado, e do outro lado, que esta pessoa ocuparia, o que não é verdade, ocuparia o papel que poderia ser desenvolvido por um auxiliar ou técnico de enfermagem. Essa sempre foi a bandeira de todas as discussões que eu participei na minha vida em relação à questão dos cuidadores com a enfermagem. Mas acho que estes limites são claros. Tá? Como a Karen bem colocou. Então, o que eu acho que a gente precisa alinhar aqui, deixar claro, é assim, claro que todos os enfermeiros daqui sabem quais são as suas responsabilidades em termos da profissão, e sabem também, dentro do exercício profissional, quais são as atividades que são privativas do enfermeiro. Então, assim, o que a lei do COFEN estabelece, lá a portaria do COFEN estabelece, é que nós não ensinemos ou não orientemos nos cursos de cuidadores atividades que são compreendidas como exclusivas dos profissionais de enfermagem. Isso vai para consulta de enfermagem, para, como a Karen colocou, cuidados de paciente em cuidados críticos, em cuidados intensivos, isso é da área de enfermagem, tá? Mas isso não fala com o cuidador. Isso não fala, porque a questão do cuidador e todo o percurso que até hoje, até este momento, tá? Pode ser que mude daqui para frente, mas que até este momento está colocado é que o cuidador é uma extensão da própria pessoa. Ele vai ajudá-la naquilo que ela não pode fazer para si mesma. Então, tudo aquilo que eu ensino para um cuidador está, sim, voltado para o desempenho de atividades cotidianas que um familiar ou a própria pessoa faria se ela tivesse condição. Então, se eu não consigo fazer, eu preciso de alguém que me ajude. Um familiar me ajudaria, mas se eu não tenho este familiar, ou eu não tenho, ou ele não consegue, então eu vou ter outra pessoa que receberá, e aí eu estou falando do cuidador ocupação, ou cuidador que virará uma profissão, eu vou contratar alguém, ou terei um cuidador comunitário, como no PAI, por exemplo, que virá me ajudar nestas atividades, que são atividades voltadas para o desempenho cotidiano. Eu não volto para esses cursos de cuidadores coisas que são atividades técnicas. Tá? Este é o enrosco com o Corém. Então, nós temos cursos de cuidadores que ensinam aspiração. Nós temos cursos de cuidadores que ensinam curativos complexos. Tá? De úlceras complexas, síndrome de Burnier, etc., que ele vai usar carvão ativado.
eu não tenho, um cuidador não tem que entender isso, isso é da enfermagem. Nós temos colegas, hein? Quando eu dava curso de cuidador, eu ouvia isso dos cuidadores, que colegas de programas de atenção domiciliar falavam para eles mexerem na sonda enteral, a sonda saiu do lugar e empurra para dentro. Eu ouvia isso do meu cuidador. Eu queria morrer quando eu via isso. Eu deixo você falar, Zezé, já. Eu ouvia isso. Então, assim, eu acho que aqui nós temos um conjunto de profissionais que entendem os limites. Então, eu acho que é nossa obrigação deixarmos claro, bem claro, até onde a gente pode ou não pode ir. Fala, Zezé, antes que eu continue. Abre o microfone, querida. Bem, eu queria só que você lembrasse um pouco, Ieda, das colocações que os coreanos faziam sobre o princípio da responsabilização. Você lembra? Eu lembro. Então, eu ia chegar aí. E essa é uma coisa importante. Essa é uma coisa que eu acho que a gente, talvez, em algum momento, a gente vá ter que... A gente trabalha muito com cuidadores familiares, um pouco menos com cuidadores profissionais. Então, por exemplo, né, você tem... Não tanto com idoso, mas com criança acontece muito. Criança que nasceu com defeito congênito e fica morando num hospital porque não tem condição de ir para casa. Aí, com o passar do tempo e com a criação dos programas de atenção domiciliar, as mães foram treinadas a lidar com alguns respiradores, a lidar com até com aspiração, etc., mas para o filho, tá? Para que ele pudesse sair de casa e ir para casa. Aí, em cima dessa situação, nós, numa das múltiplas reuniões que fizemos com os Coreens COFENS, dessa foi Corém São Paulo, foi um consenso criado, isso já tem bastante tempo, que existia um princípio da responsabilização. Então, é assim, eu não ensino num determinado curso uma atividade que é uma atividade para a enfermagem, mas para determinados cuidadores, um enfermeiro, por exemplo, de serviço, pode repassar ou ensinar algumas coisas que são da área de enfermagem, mas para aquela pessoa, para o cuidado daquele indivíduo. E a responsabilidade, por isso, vai continuar com o enfermeiro que ensinou. Então, a supervisão do cuidado, assim, então, porque daí eu faço com que ele pense 30 vezes antes de repassar uma informação, porque ele que vai responder legalmente por ter ensinado algo que era da área de enfermagem. Então, essa coisa que a Zezinha está lembrando, do princípio da responsabilização. Então, isso, em algum momento, pode ser que apareça no grupo maior, quando a gente trabalhar com a questão do que é que ensina, do que é que não ensina. Tá? Mas eu queria que a gente alinhasse aqui isso. É claro e é de comum acordo para todo mundo que cursos de cuidadores, não estou falando, eu estou falando dos cuidadores profissionais, dos cursos que estamos fazendo para formar pessoas para trabalhar como cuidadores. Tá? Então, nestes cursos, a gente vai ensinar a ajuda necessária para o desempenho das atividades de vida diária. Vou ensinar a mobilização, sim, porque ele tem que saber. Vou ensinar alguma coisa de movimentação da pessoa, porque ele tem que saber para conseguir ajudar esta pessoa num banho, ajudá-la a andar, ajudá-la nos dispositivos de auxílio, bengala, andador, etc. Ele pode fazer alguns curativos simples, com o que vai fazer com água e sabão mesmo, sim, pode, isso não, um cuidador familiar faria. Tá? Ele pode dar dieta enteral, ele não vai mexer na sonda, mas ele pode ministrar a dieta se essa pessoa usar uma sonda. Sim, ele pode, ele não pode, ele tem que saber que ele não mexe na sonda, ele tem que saber se aquela sonda saiu do lugar, ele tem que chamar alguém para mexer nisso, ele não mexe na sonda, mas ele pode, como a gente ensina, um familiar a administrar dieta quando uma pessoa tem dieta enteral. Tá? Um enrosco absoluto com o Corém, e essa é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar bem no grupo, para trabalhar bem com os conselhos, é a história da insulina. A história da insulina, ela é trágica, eu já tive essas discussões inúmeras vezes, e esse parece que é um buraco sem fundo e que não tem muita solução. Então, assim, os Coréns não aceitam que a gente ensine um cuidador familiar a administrar a insulina, o que, do meu ponto de vista, é um completo absurdo, porque se você ensina
ensina a própria pessoa a se auto-administrar, mas e ela, de repente, é um velho demenciado, ou ele não enxerga, como é que ele vai se auto-administrar? Eu vou ensinar um cuidador a administrar a insulina. Mas aí entra na história do princípio foi aí que saiu a história do princípio da responsabilização. Se eu sou um profissional, eu ensino para aquele cuidador, porque eu supervisiono o que ele vai fazer até que eu tenha a garantia de que ele está fazendo corretamente. É que o que os pais fazem, é que alguns serviços de... Só um pouquinho, Karen, deixa eu completar por causa do adiantado da hora. É que alguns programas fazem, etc. Mas isso daí são pequenas firulas que a gente vai ter que ajustar. Tá? O cuidador pode administrar medicação oral desde que tenha uma prescrição? Sim, por que não? Um familiar também faz. Então, eu vou trabalhar com ele nos cursos como é que ele separa essas medicações que não podem cruzar uma com a outra, aquilo que eu posso dar com leite, aquilo que eu posso dar com água, porque são condutas simples que você dá para um familiar. Então, estas coisas que eu estou colocando é para que a gente alinhe aqui o que cabe aos cuidadores, que de alguma forma podem ser compreendidas de forma equivocada pelos conselhos regionais. Tá? Então, tudo isso que eu fui comentando são coisas que podem ser ensinadas, não tem problema. Agora, eu passei daí, eu tenho que pensar bem. Então, a discussão com os conselhos e com o próprio COFEM, era uma discussão insana que eles falavam assim, não tem problema enfermeiro participar de curso, o que ele tem que fazer é mandar o conteúdo programático do curso para o COREM ou para o COFEM, para que, isso a gente ouviu da boca do advogado do COFEM, para que a gente olhe se o que está sendo ensinado não está ferindo a profissão. E aí a discussão que a gente teve com eles foi, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Enfermagem são órgãos de fiscalização da profissão de enfermagem. A eles não cabe nenhuma, ele não tem poder algum sobre o que é ensinado, porque o que é ensinado cabe à educação e, portanto, cabe ao Ministério da Educação. Como cuidador não é profissão ainda, então não cabe a nada. Na verdade, não cabe a ninguém, por isso que fica essa bagunça. Tá? Mas como a gente acredita que a gente uma hora vai conseguir que isto vire uma profissão, né? O que a gente quer alinhar é que dentro da grade curricular da educação fique claro quais são os conteúdos a serem ministrados nos cursos de cuidadores e que não vão esbarrar ou não vão interferir nas coisas da enfermagem. É claro que há coisas ensinadas nos cursos de cuidadores que também são ensinadas nos cursos de enfermagem, tanto de enfermeiros quanto de técnicos de enfermagem. Claro, a mobilização é ensinada para todo mundo. O aluno que vem da graduação não sabe fazer isso, ele tem que aprender. Então, eu ensino mobilização, ensino mexer com sonda, ensino fazer curativo, ensino tudo para a enfermagem, mas também posso ensinar para o cuidador. E não é porque a enfermagem faz isso também que o cuidador não pode fazer, porque isso não é privativo, tá? Isso é cuidado, mas isso não é privativo. Então, eu só queria que a gente aqui alinhasse que estamos indo na mesma direção, porque daí a gente vai levar isso para o curso maior, para o grupo maior, para que a gente não tenha este tipo de problema na hora que a gente for fechar as grades curriculares, os eixos formadores, as grades curriculares. Então, eu só queria ouvir de vocês se em algum dos cursos que vocês ministram ou participam, há algo que fuja disso, para que a gente possa alinhar e fechar aqui o que pode ou não pode ser ensinado dentro de um curso de cuidador. Quer falar, Karen? Posso falar rapidinho? Um exemplo. Deixa eu falar em seguida, Karen. Que tu falaste, Ieda, é essa questão da insulina. Bom, vamos pensar. Vamos pensar. Qualquer paciente, idoso ou não, que usa insulina, precisa ter o suporte e acompanhamento de uma equipe. Ponto. Certo? Então, de qualquer forma, essa equipe tem que ensinar, sim, para ele e para um familiar, como se utiliza da insulina. Então, nós estamos falando a mesma coisa, só que quando você fala isso com o COREM, é uma discussão insana. É só para entender. Então,
um idoso que é diabético, ele precisa ter ou um familiar ou um cuidador que saiba aplicar a insulina, que saiba o manejo disso orientado pela enfermeira e por um médico, e acompanhado por essa equipe, acompanhado, certo? Se é uma equipe de saúde da família, seja lá quem for, precisa ter esse acompanhamento. Então, esses limites, são os limites de segurança, porque ninguém sai aplicando insulina. Nós temos a criança, que também a criança não sabe como aplicar. Ela precisa que a mãe saiba. Então, todas essas questões, elas não são de difíceis resoluções. Às vezes, as pessoas se cristalizam em posicionamentos que não têm muito sentido. Não, né? Eu concordo com você, só que essa discussão insana, ela acontece há 25 anos, pelo menos. Sim, acontece. Sim, é só para a gente ter claro que a gente ainda vai ter esse tipo de discussão. Sim. Isso vai acontecer. Aqui a gente está rezando para convertido aqui, né? Todo mundo aqui, eu acho que partilha a mesma ideia. Então, eu só preciso que nós alinhemos até que limite para que a gente possa levar essa discussão para frente. Fala, Kátia, que você queria falar, depois a Flávia fala. Sim, a dúvida é a questão dos sinais vitais, né? Sim, essa foi uma coisa que eu acho que é bem importante a gente falar, porque nos cursos eles querem muito aprender, né, a verificar a pressão. Como é que tu não vai, pelo menos, dar as noções do que é uma pressão quando ela está alta, o que fazer, quem buscar esse socorro, né? Então, eu acho que não é específico da enfermagem. Essa é uma questão que nós vamos ter que alinhar com o grupo como um todo, porque isso esbarra em todos os cursos, mas vamos entender. A verificação de sinais vitais, até que momento ela é privativa do enfermeiro, é um limite que a gente precisa estabelecer. Por exemplo, reconhecer, por exemplo, está vivo, primeiros socorros. Eu já fiz curso de primeiros socorros para cuidadores, porque primeiros socorros vale para todo mundo. Então, primeiros socorros não tem problema ensinar, porque isso é um conhecimento de leigo, ou básico. Essa é a primeira coisa. Então, no ensino do básico, ele precisa saber achar o pulso, para saber se a pessoa está viva. É basicamente isso, né? Se o coração dela bate. Então, achar um pulso, isso faz parte do BL lá, que você ensina primeiros socorros básicos para leigos. É este o primeiro socorros que se ensina para cuidador, o que qualquer leigo precisa saber. Então, aí, ele vai ter que aprender a localizar pulso e vai ter que saber se a pessoa respira. Então, estou falando de 2 itens dos sinais vitais. A questão da temperatura agora está na moda, né, gente? Qualquer lugar que a gente vai, vem alguém medir temperatura, e eu estou vendo aparelhos que são fantásticos. Eu entro no shopping, ele vê de 2 ao mesmo tempo, a uma distância que eu nem imagino. Quer dizer, não estão vendo coisa nenhuma. Mas, assim, se até o vigia pode, por que um cuidador não pode? Só que isso vai ter que... Acho que a gente não vai conseguir alinhar só aqui, a gente vai ter que alinhar isso no grupo maior, que é assim... eu posso ensinar um cuidador a usar um aparelho digital. Então, ele usa um aparelho digital para ver temperatura, ele usa um aparelho digital para ver pressão, porque quem vai medir é o aparelho. Tá? Não é ele que vai ter que localizar a artéria, posicionar no lugar certo, insuflar do jeito certo, como a gente ensina o princípio de medida de pressão para cursos de enfermagem. Agora, usar um aparelho digital, qualquer pessoa pode usar, um leigo pode usar. Tá? Então, este limite a gente vai ter que acordar. O que é que eu posso ou não posso ensinar. Vamos entender que o Brasil é um país continental, que eu vou ter coisas que existem ou não existem em diferentes lugares. O importante para o cuidador é entender se essa pessoa está viva ou não está, reconhecer se ela teve algum problema que necessita de uma ação emergencial mais rápida, quem vai chamar ou não, como mexer com uma pessoa que desmaiou, quebrou, etc. Essas são coisas que qualquer leigo tem que saber no seu dia a dia quando cuida de uma pessoa mais dependente. Tá? Então, respondendo ao que você falou, Kátia, eu acho que o alinhamento do que eu ensino em termos de sinais vitais, a gente vai ter que tirar no grupo maior. Mas, para não ter grandes problemas, eu recomendaria o uso dos dispositivos digitais, porque daí não dá problema, qualquer leigo pode usar. E outras coisas, você pode ensinar dentro da lógica de primeiros socorros para leigos. Então, acha uma respiração, você conta uma respiração, acha um pulso, etc. Com isso, eu acho que a gente não tem problema com nenhum conselho regional. Tá? Mas não estou dando a palavra final aqui, só acho que este é o limite que a gente pode trabalhar dentro do curso maior. Fala, Flávia.
Ieda também depois queria falar. Só para a Ana, né? Eu não estou te vendo, é só por isso. Ana. Só para complementar a tua fala nesse sentido, né? Eu tenho especialização em urgência, emergência e UTI. Trabalhei 5 anos com emergência, né, pré-hospitalar. Então, assim, a gente tem a legislação que fala que tem os socorristas e que tem a equipe básica e a equipe avançada. Né? A equipe básica ela é composta por socorristas, eles verificam sinais, verificam pulso, isso sim, mas eles não utilizam de aparelho. Né? Então, eles verificam e já chamam ajuda da ambulância avançada. Então, isso tem também a legislação explicando isso. O BLS, que é o BLS, básico, exatamente, isso, que é o básico. falando. Uhum. Né? E tem o avançado, que é para médico, técnico, enfermeiro. Mas isso não entra no curso de cuidadores. Exatamente, que não tem nada a ver. Então, no BSL, a gente não utiliza-se de equipamentos. Mas eu entendo isso, mas isso no BSL, por isso que eu acho que achar pulso, contar uma respiração, a gente pode se basear no BSL. Agora, se eu faço o acompanhamento de um idoso hipertenso em casa, acompanho o idoso hipertenso, e agora, no momento da pandemia, que eu tenho que saber se ele tem febre ou não, se ele for idoso, não vai fazer febre, mas de qualquer forma, ele vai ter que saber, ele pode usar o dispositivo digital. Porque ele vai. Porque daí não é ele que está medindo, é o aparelho. Então, até porque a gente entra naquele assunto de que o cuidador é uma continuidade da pessoa que não pode. Exatamente. Né? Então, é um equipamento que está fazendo um equipamento eletrônico. Agora, eu acho que não deveríamos aceitar eles verificarem com um esteto e esfigno. Não, mas então, sim aí, esse é o alinhamento que a gente vai ter que fazer no grupo maior. O que a gente precisa é alinhar aqui. Se todo mundo concorda que eles podem usar dispositivos digitais, eles podem ser ensinados em procedimentos de primeiros socorros, como BLS, para leigos, porque essas situações vão acontecer. Tá? E isso não está interferindo na proteção, então eu acho que está todo mundo falando a mesma língua. Ana, fala, querida. Eu só queria complementar, Ieda, assim, a questão do curativo, porque outro dia teve uma situação no grupo, que eu não sei se foi no grupo maior, né, que alguém falou que ensina o cuidador a fazer curativo de grau 1. E se a gente olhar a legislação também do COFEM, curativo de grau 1 quem faz é técnico. Então, eu não sei se era enfermeiro, se era outro profissional, né? Então, isso a gente... E aí, agora tu falou agora que a gente pode entrar num consenso de eles fazerem curativo, mas aí que tipo de curativo? Então, aí o que tipo de curativo, exato, o que tipo de curativo eu acho que a gente vai ter que discutir no grupo maior, mas assim, é curativo que não exige nada, tá? Então, de que curativo eu estou falando? Aquele que ele lava com água e sabão, ponto. Tá? Um curativo assim, ele fez uma escoriação. Eu vou lavar, eu não preciso passar nada, eu vou lavar com água e sabão e ele vai ter que aprender a identificar se aquilo está piorando. Na hora que está piorando, ele tem que chamar outra pessoa para ver o que mais precisa ser feito. Fora isso, usou qualquer outro dispositivo, não cabe ao cuidador. Tá? Eu acho que isso a gente precisa estar alinhado. Uma queimadura simples, em que ele só vai higienizar e proteger, mas não é uma queimadura de 2º, 3º grau, não, isso ele não vai mexer. Mas, então, estes limites a gente precisa alinhar, porque a gente tem diferenças dentro do próprio grupo. Tá? Então, é só para ficar claro até onde a gente vai. Fala, Ana. Oi, eu estou achando excelente a discussão, parabenizar a todas que estão intervindo, e eu queria corroborar um pouco com a tua linha de raciocínio, que foi um pouco o que me aplacou o conflito, na verdade, quando eu fico treinando o cuidador, né? Ou capacitando, seja lá o que a gente for dar de nome. Mas uma das coisas que eu coloco é que a demanda para cuidador vem, em geral, da família. Então, assim, eu entendo e até oriento que o cuidador substitui o familiar e jamais o profissional, de qualquer nível, qualquer grau. Então, acho que isso dá um parâmetro para a gente que tira muitos conflitos. Por quê? Porque enquanto ele está substituindo o familiar, cuidador familiar, que por alguma situação, ou porque extenuou, porque não tem tempo, não tem disponibilidade, seja o que for, mas que ele ainda é apto para substituir esse familiar, ele é cuidador. No momento em que ele precisa de uma demanda técnica um pouquinho mais complexa, ele vai ter que chamar o profissional. Então, acho que naquela linha que você colocou,
atividades básicas de vida diária, desde a básica até a avançada, eu acho que é plenamente possível a gente tirar uma linha com o que essas pessoas da família efetivamente podem fazer, o que você já trouxe, e que eu acho que contribui bastante para a gente minimizar essa questão da responsabilização ou mesmo das habilidades técnicas do cuidador perante outras profissões. Essa é mais ou menos o que eu gostaria de comentar aqui. Tá, eu vou fazer então uma síntese do que a gente está conversando aqui, passar para a gente, tá? Para o grupo dos enfermeiros, para a gente alinhar, para daí começar essas discussões com todo mundo. Tá? Uma coisa que acontece, isso que é também dos nossos entraves quando da regularização da profissão, é assim, nós temos um grande volume, não é um pequeno volume, um grande volume de técnicos e auxiliares de enfermagem que trabalham como cuidadores. Vocês já devem ter visto isso com muita frequência. Tá? Então, estes limites que se ultrapassam, esbarram muito quando a gente tem como cuidador um técnico ou auxiliar de enfermagem, porque como daí ele é um profissional de enfermagem, mas ele está trabalhando como cuidador. Então ele acha que porque ele é um profissional de enfermagem, ele pode fazer coisas de profissional de enfermagem e acaba fazendo na casa da pessoa, porque ele é um técnico ou auxiliar de enfermagem. Em algum momento a gente vai ter que discutir isso no grupo maior também. Tá? Porque assim, um técnico ou um auxiliar de enfermagem, segundo a nossa lei do exercício profissional, para exercer a função dele, técnico ou auxiliar, ele tem que estar sob a supervisão do enfermeiro. Ponto. Essa é a lei do exercício profissional. Tá? Na hora que ele vai trabalhar como cuidador, ele não está necessariamente, a não ser que ele seja de um programa, ele não está sob supervisão de ninguém, a não ser própria. Mas aí ele age porque ele é um técnico de enfermagem, atuando como desempenhando ações que são específicas de técnicos e auxiliares de enfermagem no exercício da função de cuidador. E é aí que a gente tem grandes enroscos. Então, eu acho que esta é uma coisa que precisa ficar muito bem alinhada. Esta é uma coisa que, inclusive, faz parte do último projeto de lei e que eu chamei a atenção com o Daniel, que era melhor tirar porque aquilo ia enroscar. Tá? Porque claro que quem encaminhou foram as associações de cuidadores, e tinha uma linha dizendo assim, não, o cuidador não vai fazer atividade de enfermagem desde que não tenha capacidade para isso, alguma coisa assim, que está lá na lei, depois a gente até pode olhar a lei de novo. Mas é para abrir este adendo. Tá? Então, este adendo é alguma coisa que a gente precisa trabalhar com bastante cuidado quando trabalhar isso dentro do grupo. Eu sempre fui favorável que quem é técnico ou auxiliar de enfermagem vai trabalhar como cuidador, tem que fazer curso de cuidador, porque ele tem que saber como vai atuar em casa, é uma outra modalidade de atuação. Técnico de enfermagem aprende a trabalhar em hospital, não aprende a trabalhar em casa. Quando ele só vem com essa visão de técnico, ele transforma a casa da pessoa que ele cuida num hospital, e não é essa a ideia, a pessoa tem que se sentir em casa, etc. Então, a gente esbarra muito nisso. Acho que as meninas que estão no PAI vão poder ajudar muito a gente nesse sentido, porque no PAI eu tenho as diferenciações. Eu tenho o enfermeiro, eu tenho o técnico e eu tenho os acompanhantes, que são os cuidadores. Então, esses limites ficam bem colocados e bem postos nisso. Então, isso pode nos ajudar no grupo maior, quando a gente for trabalhar esses limites. Mas é só para a gente entender que isso também é uma das coisas que cria uma certa nebulosidade nas questões dos limites de atuação. Porque daí um técnico vai dar insulina, ele vai dar outras coisas, ele vai dar injeção intramuscular, injeção intravenosa, instalar soro, ele vai fazer tudo isso porque ele é técnico de enfermagem. Tá? E ele faz isso na casa da pessoa. E para a família que não entende, para ela está ótimo, ele está resolvendo. Tá? Só que ele está sem supervisão, ele está ferindo a lei do exercício profissional. Então, são coisas que a gente vai ter que alinhar quando alinhar dentro do grupo como um todo. Tá? Então, eu acho que assim, o que eu queria aqui é que a gente pudesse ter claro, eu não sei se tem alguma outra questão que, de repente, a gente não comentou, que são trabalhadas dentro dos cursos que vocês fazem parte, que esbarram com as questões da enfermagem que a gente precisasse alinhar aqui. Alguém tem outra coisa que queira comentar? Não?
Não, então, se não, eu estou gravando, para quem chegou depois, eu tinha pedido autorização para gravar essa reunião. Eu vou fazer uma síntese do que a gente conversou, para que as nossas próximas reuniões sejam com o conjunto dos profissionais, porque cuidador, ele não é, embora... como a Karen falou, a essência da questão do cuidado converse muito com a gente, essa é uma discussão que se tem. Por que os coreanos estão mudando de ideia agora? Também tem isso, gente. A gente não pode ser bobinho nessa história. Por que os coreanos estão mudando de ideia agora em relação aos cuidadores? Porque cuidador é a ocupação que está crescendo muito, em termos de demanda de mercado, e o coreano está enxergando que este pode ser um grande filão. Então, eu vou entender o cuidador como ele pode existir, mas sendo subordinado à enfermagem. Essa é uma coisa que quem trabalha com cuidador há muito tempo não quer. Tá? Ele é um profissional híbrido, ele não trabalha só com as questões de saúde, ele trabalha muito com as questões sociais, como são os acompanhantes, quando eles trabalham só como acompanhante mesmo, ele fica com a pessoa, ajuda no dia a dia, em coisas simples, ele é mais um acompanhante do que outra coisa. Se ele vai ou não ser subordinado à enfermagem, eu acho que isso vai dar muito pano para a manga, talvez isso exija uma outra discussão, mas também eu não abriria essa discussão antes que isso viesse dos próprios conselhos, Eu não acho que ele tem que ser subordinado ao Corém, até pelas inúmeras e tradicionais brigas universais no histórico da profissão do cuidador, da criação da profissão, que a gente teve com os próprios conselhos, que não nos ajudaram, só nos atrapalharam. Na verdade, essa é a grande verdade. Eu acho que ele é um profissional que vai ser criado em algum momento, mas ele é um profissional híbrido. Ele vai ser a profissão dele, ele não pertence a nenhuma outra. Tá? Daí as associações de cuidadores, daí tem todo este movimento que existe. Na formação eu tenho que ter equipe multiprofissional, porque ele trabalha muito com questões sociais, eu preciso das colegas assistentes sociais, preciso dos enfermeiros, preciso dos psicólogos, preciso em alguns momentos dos médicos, dos fisioterapeutas, preciso de outros profissionais, porque ele acaba, assim como a gente, quando trabalha com a pessoa não é atendida por diferentes profissionais que vão ajudá-la no que ela precisa, então o cuidador também deve receber orientações diversas para construir essa sua atuação da melhor forma, respeitando os limites de cada área. Tá? Então, assim, não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa que gostaria que fizesse parte deste documento para a gente encaminhar para o grupo maior. Fala, Flávia. Poderia ir na linha do cuidado humano, Ieda, em vez de cuidado técnico? Eu acho que é na linha do cuidado humano, sim. Eu acho que a gente vai por aí. Podia deixar isso claro, né? Tá. Vou até marcar aqui. Só para compartilhar com vocês, aqui na região, aqui, né, no Corém, aqui de Santa Catarina, a presidente do Corém, inclusive, ela foi minha professora. E ela falou assim para mim, Flávia, isso estaria muito bem resolvido se não tivesse usado a palavra cuidador, e sim tivesse usado acompanhante de idosos. Mas isso é uma besteira. Desculpa, Flávia, mas isso é uma besteira. Eu vou te dizer por quê. O programa PAI se chama Programa de Acompanhantes de Idosos. Sabe por quê? Porque na época que o programa PAI foi criado, e eu ajudei, existia uma briga homérica com o Corém em São Paulo, que eles eram cuidadores, eles seriam um programa de cuidadores. Eles são cuidadores, ponto. Só que são cuidadores comunitários. Mas para que a política fosse criada, entrasse em vigor, a gente teve que mudar o nome. Ele mudou o nome para acompanhante para não brigar com o Corém, mas ele é cuidador, gente. Essa é uma discussão semântica e boba que o Corém vive batendo e que é boba. Agora, com isso, a gente criou um segundo problema que, em outro momento, as meninas até podem compartilhar com a gente, que muitas vezes os acompanhantes não querem fazer atividades de cuidadores, porque eles se dizem acompanhantes, e eles são cuidadores. Então, na verdade, é um programa de cuidadores, mas os acompanhantes, agora, como são muitos, então a gente está criando uma categoria que se diz acompanhante, 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 não é cuidador. Eu estou criando um segundo problema. E aí, só para finalizar para vocês, no curso, né, que não, vou falar agora especificamente do curso técnico em cuidado de idosos. Ele faz parte, o curso técnico, do eixo tecnológico ambiente e saúde.
Então, assim, eu não sei se vai ajudar ou não a gente construir alguma coisa relacionada a isso, mas quando a gente fala de ambiente, né, a gente não está falando especificamente da saúde, mas também não deixa de estar fora da saúde. Tá certo. Né? Eu vou pedir para você, Flávia, compartilhar no grupo a grade do curso e vou pedir para a Karen também compartilhar. Eu vou pedir para todos aqueles que têm cursos, que são responsáveis por cursos, compartilharem lá no grupo as suas grades curriculares. Tá? Porque com isso, daí a gente faz uma síntese das diferentes grades para daí levar isso para o grupo maior e tirar fazer uma construção única em relação a isso, que possa ser, é claro, respeitando as diferenças regionais que a gente tem, que possa ser utilizada em todo o país com algumas adaptações. Eu acho que é esse o intuito da formação dessa rede, né? Ajudar na criação da profissão, mas com consistência, porque daí, na hora que a gente cria a profissão, a gente vai levar para frente alguma coisa que pode ser discutida por todo mundo, para ser a base da legislação que vai ser criada, tá? Junto ao Ministério da Educação. Quem pediu aqui, eu vou compartilhar, sim, a decisão COFEM, apesar que o Daniel já tinha colocado, mas eu vou colocar de novo a decisão do COFEM, o material que a gente trabalhou no Ministério da Saúde quando trabalhou, que trabalhava com eixos reguladores, essa coisa toda, os eixos temáticos, que precisam ser atualizados, etc., mas não faz mal, já é uma base, e peço a todo mundo que também compartilhe lá, porque daí a gente junta esses documentos todos, tá? E começa a trabalhar na construção conjunta com todo mundo de um documento de formação mais ou menos único que possa atender, respeitando as diferenças regionais, todo o país. Pode ser? Só a nível de informação, já que a Flávia está falando muito desse curso técnico de cuidador de idoso, me permite, Eda. Claro. Mas informar, Flávia, que foi uma proposição minha. Eu faço parte... Fazia e faço parte do Conselho Estadual do Idoso. Na época, eu era presidente do Conselho Estadual do Idoso do Pará e sou professora concursada da Secretaria de Estado de Educação. E aí, eu fui perguntar para a coordenadora de ensino profissionalizante por que a Secretaria de Educação não ofertava o curso técnico de cuidador de idoso. Porque não está no catálogo nacional do MEC. Para nossa sorte, faltava um mês para a Conferência Municipal do Idoso de Belém, e aí eu levei como proposta, eu era delegada, e foi aprovado por unanimidade. Foi para a Conferência Estadual do Idoso do Pará, foi aprovado por unanimidade, e foi para a Conferência Nacional do Idoso, foi aprovado por unanimidade. Na época, a ministra era Maria do Rosário, e o marido dela, por coincidência, ele era o coordenador do ensino profissionalizante. Em 3 meses, depois de aprovado na Conferência Nacional do Idoso, estava lá o curso técnico cuidador de idoso. Pode não estar no formato ideal, mas o importante é que foi criado, porque você sabe que os cursos eram, a maioria, privados e não tinha cursos públicos. A partir daí, abriu essa possibilidade. Perfeito, Valquíria. Eu acho que lá no grupo maior, em algum momento, a gente vai ter que fazer a diferenciação entre os cursos gerais e os cursos técnicos, mas todos estão conversando com formação, tá? Mas isso vai ter que ser no grupo com todo mundo. De qualquer forma, mesmo sendo um curso técnico de cuidador, ele não pode ferir as outras profissões. Esses limites eles têm que permanecer independente do nível do curso, seja ele fundamental ou técnico. A gente tem sempre que respeitar esses limites. Tá? Antes da gente terminar, há algumas pessoas que entraram e que não se apresentaram. A Mariana, o Felipe e a Simone, que a gente chamou naquele momento, e eu acho que ela está com um problema no microfone e não nos ouviu. Eu não sei se as pessoas querem se apresentar, a gente abriu a câmera, se apresentou para todo mundo se conhecer, dizendo de onde e se trabalha ou não com curso de cuidadores. Mariana, você quer falar? Então, não consigo abrir a câmera, mas... Não tem importância, a gente está vendo sua foto. Isso. Tudo bem. Eu sou a Mariana, hoje eu resido aqui no norte do Espírito Santo, né, na cidade de Linhares. Também atuo em Aracruz. Eu sou proprietária de 3 ILPs privadas, então lido diariamente com cuidadores
e já atuo há 10 anos com idosos. Então, eu montei, né, há 4 anos um curso de cuidador na cidade de Aracruz, e aí tentei englobar as dificuldades que eu encontrei, né, em relação na parte de contratação de profissionais. Então, envolvo os meus profissionais, né, os profissionais de saúde que atuam comigo na casa de repouso, né, nutricionista, o fisioterapeuta, educador físico, terapeuta ocupacional, eu assistente social, dentro do curso que eu montei, né, para tentar, de fato, tornar o cuidador como profissional híbrido da forma que você falou. Atuo também como professora, né, em graduação e pós-graduação, e sou atual presidente também do Conselho Municipal e também faço parte do Conselho Estadual aqui do Espírito Santo. Muito bom, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. Simone, será que a gente consegue ouvir você agora? Naquela hora eu te chamei, mas acho que você estava com problema no microfone. Você consegue abrir o microfone, Simone? Acho que não. Isso, pronto. Oi, Ida, eu me não, você se apresentou. A Solange. É a Solange. É a Solange, desculpa, Simone, é verdade. É a Solange que não, eu estou confundindo já. É a Solange que não se apresentou, não sei se a Solange está aqui ainda, acho que não. E o Felipe, que entrou depois também, a gente não viu, não sei se ele consegue se apresentar. Cadê você? Eu acho que o Felipe é o iPhone de Natália, é isso? Natália, você está aí? Se você tiver... A Natália está colocando os bebês dela para dormir, ela não consegue falar. Então tá bom. A Natália escreveu no chat aí. Isso, ela escreveu no chat. Tá? A Natália Horta, que é docente da PUC de Minas Gerais e tem uma atuação bastante importante na Frente Nacional de Fortalecimento das ILPIs, e ela vai também poder nos ajudar muito. É que ela está com bebês pequenininhos, então nesse momento ela está colocando as crianças para dormir. Tá bom. Há alguém aqui que não se apresentou ainda para o grupo conhecer? Tem uma mocinha bonitinha no colo do Tiziano. Nossa, como ela está grande, hein, Bruna? É da Bruna, ela está enorme. A gente conheceu essa na barriga da Bruna, isso, quando a Bruna ainda estava grávida. Tá bom, gente. Então, se ninguém tem mais nada para falar, eu queria agradecer muito, muito a vocês terem topado fazer essa primeira reunião, porque eu acho que com isso, embora eu acho que a gente está, vou repetir, acho que a gente está rezando para convertido aqui. Então, essas pessoas que estão aqui são pessoas que estão mobilizadas a atuar nas questões dos cuidadores. Então, isso é muito bom. Isso não significa que quando formos trabalhar com os nossos colegas, isso será tão simples assim, não será. Nós temos colegas que são contra a questão dos cuidadores, que não querem a profissão de cuidadores, que continuam achando que cuidadores voltam a ser o atender, é um retrocesso da enfermagem, e que eu não tenho que ter cuidador porque eu tenho auxiliar e técnico de enfermagem, então eu tenho que dar as funções de cuidadores para auxiliares e técnicos de enfermagem. Nós vamos lidar com isso, porque isto é histórico, isto não mudou, nós temos colegas que defendem esta bandeira, colegas bem importantes dentro da nossa profissão, e que defendem essa bandeira, inclusive nos órgãos de fiscalização ou nos órgãos de representação, como Corém, ABEM e COFEM. Tá? Mas acho que se o grupo que está aqui, já deixa você falar, Bruna, o grupo que está aqui estiver alinhado, eu acho que a gente vai conseguir dar um salto de qualidade. Tá? Então, eu agradeço muito a vocês terem topado essa primeira reunião. Daqui para frente, faremos as reuniões conjuntas com todo mundo. Eu vou fazer a síntese da reunião, mandar para vocês darem ok, se está tudo certo, e daí a gente, daqui para frente, faz as reuniões com todo mundo. Tá bom? Bruna, fala, querida, você que levantou a mão. Abre o microfone. Ela quer dar oi? Foi a Laurinha que chamou, não fui eu, não. Então tá bom. Então, Laurinha, é um prazer enorme ver você. E você tá enorme, tá certo? Então, gente, muito... Oi, querida. Oi, vamos jantar, então, agora? Vamos jantar, isso. Então, vamos jantar. Muito obrigada, gente. Então, agora a gente acompanha no grupo como um todo, porque eu acho que a gente já está alinhado, tá bom? Muito, muito obrigada pela participação de todos vocês. E peço de novo para aqueles que fazem parte de cursos, compartilharem no grupo lá os conteúdos dos cursos que ministram, por favor.
tá? A gente faz uma síntese disso para poder trabalhar daqui para frente. Muito obrigada. Tchau, gente.